Jesus, meus irmãos, louvado seja o nosso Deus que nos trouxe aqui nessa noite para que nós possamos aprender com o Espírito Santo de Deus. E louvado seja o Senhor, porque mais uma vez Ele tem estendido a mim e a você a oportunidade de escutarmos, de nos voltarmos para o Senhor enquanto há tempo. E o Evangelho de Jesus, Ele traz para a minha vida e para a tua vida uma única certeza, que Ele pagou o preço maior para me resgatar e te resgatar. E tudo que tiver que acontecer na minha e na tua vida, meu amado, todos os milagres, tudo aquilo que o Senhor realizará por mim e por você e também o que Ele já realizou, tudo é para nos levar, para sermos salvos, para nós darmos honra apenas a Ele, para nós glorificarmos e exaltarmos somente o Senhor que nós servimos. Amém? Abra comigo Atos, capítulo de número 3. Amém? Atos, capítulo de número 3, para nós iniciarmos. E essa passagem aqui, meu amado, o Senhor me deu quando eu estava na igreja, aqui nessa igreja, no momento de oração particular meu com o Senhor, e Ele me deu essa palavra, e eu senti dele, do Espírito Santo de Deus, de nos trazer nessa noite essa palavra maravilhosa que vai nos ensinar coisas grandiosas que estavam ocultas através das vendas que nós tínhamos antes, mas que hoje o Senhor irá revelar para mim e para você. Amém? Atos, capítulo de número 3, e nós vamos começar pelo versículo de número 1. Diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Amém? Depois que Jesus, meu amado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, continuou a obra maravilhosa do nosso Deus, que até hoje há continuidade. Amém? E esses dois homens, esses dois apóstolos escolhidos por Jesus, Pedro e João, eles se encontravam no templo para fazer oração. Eles eram testemunha fiel que Jesus era o Cristo, como dizia as Escrituras passadas. Amém? Então esses dois homens, Pedro, que foi um dos primeiros escolhidos como apóstolo, aquele pelo qual negou a Jesus 3 vezes, mas que se arrependeu, e o Senhor concedeu a graça daquele homem medroso, outrora, no tempo que mataram Jesus, se tornou, depois de Jesus ressuscitado, um homem pelo qual não temia falar de Jesus, porque ele entendia que a pedra fundamental da igreja é e sempre vai ser Jesus Cristo de Nazaré. E esse homem estava nesse dia, meu irmão, junto com João. O apóstolo João também era um dos apóstolos que andavam todo o tempo com Jesus. Ele era considerado um dos discípulos, um dos apóstolos que Jesus mais amava. Era aquele que se achegava no peito de Jesus. Amém? E ele foi um dos últimos apóstolos a serem mortos. E ele foi, conforme o estudo, o único apóstolo que não morreu de crueldade como os outros. Amém? Mas pelo contrário, foi dado a ele a revelação de Apocalipse, o livro de Apocalipse, aquele pelo qual está na sua Bíblia. Amém? Então esses dois homens, Pedro e João, eles subiam ao templo, para quê? Para a oração da hora nona.
Ou seja, eles continuavam indo ao templo, mesmo após a morte de Jesus, amém? E quando eles iam, a Bíblia nos diz, era levado um homem coxo de nascença, um homem que não podia andar, amém? O qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, amém? Então esse homem, ele vivia através de esmola que as outras pessoas davam a ele, e ele ficava na porta do templo, chamada Porta Formosa. E imagina eu agora nesse momento, esse homem sem condições nenhuma de trabalhar, ele se assentava ali e pedia esmola, ou seja, migalhas para poder sobreviver. E nesse momento, meu amado, esses dois apóstolos passavam ali. Esses dois apóstolos iam para orar, mas mal esse homem podia imaginar que naquele momento seria a melhor ajuda que qualquer pessoa poderia estender. Amém? E assim aconteceu. Ele foi para pedir esmola, ajuda de Pedro e João. E vamos continuar lendo o versículo de número 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Então ele implorava, ele pedia uma ajuda. Amém? Versículo de número 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Amém? Então, quando aquele homem estava ali, necessitado de ajuda, viu de longe João e Pedro irem ao encontro do templo, ele implorou por ajuda. E o que me chama a atenção aqui, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Diz assim, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Então, nesse momento, João e Pedro disseram: olha para nós. Imagina eu como aquele homem esperava uma esmola, esperava uma ajuda pelo qual ele estava ali todos os dias no templo, pedindo das pessoas, amém? E diz, versículo de número 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo de número 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém? Tudo o que aconteceu naquele momento, meu amado, não foi algo por acaso. Tudo o que acontece na minha e na tua vida não é por acaso. Não é sem propósito, não é sem motivos. Assim como aconteceu com aquele homem, assim como aconteceu com João e Pedro, que estavam indo para o templo, que chegaram até o templo. Tudo aquilo ali era uma obra do Senhor, para que muitos viessem a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Então, aquele homem pedindo ajuda, e os apóstolos olharam para ele e disseram: nós não possuímos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. E sabe o que me chama a atenção nessa parte aí, meu amado? Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles tinham o Espírito Santo de Deus. Eles tinham a Jesus Cristo de Nazaré. Eles tinham a fé. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Bendito é o Senhor. E o que eles tiveram, meu amado, o que eles tinham no momento, era mais importante do que ouro e prata. E sabe o que traz para a nossa vida hoje, meu amado? Talvez você nem tenha condição para ajudar alguém. Talvez você não tenha ouro, não tenha prata, mas o melhor você tem, que é a presença do Espírito Santo de Deus.
E quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, quando nós temos Jesus Cristo de Nazaré em nossos corações, Ele faz muito mais do que aquilo que nós esperamos. E quem sabe você não está na situação desse homem coxo. Esse homem que sobrevivia de ajuda de outras pessoas. E quem sabe hoje a tua ajuda seja como esse homem, uma doença incurável para os homens, para os médicos. Ou quem sabe é algo que somente Deus conhece a tua vida. Mas eu te digo nessa noite, o nome de Jesus tem poder para te libertar, para te curar, para te transformar e tirar do teu coração todo o peso, toda tribulação, toda angústia. E sabe o que aconteceu com esse homem, amado? Versículo de número 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, anda. Versículo de número 7. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? O que mais Pedro tinha e João tinha, meu amado, era mais importante do que ouro e prata. E Ele deu aquele homem. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem levantou. Os tornozelos dele voltaram ao normal. Aquele homem, além de levantar dali, dando saltos de alegria, ele entrou no templo do Senhor, louvando, adorando, bendizendo aquele que é digno, meu amado. E sabe o que eu trago para nossas vidas aqui? Não importa a situação que você esteja enfrentando agora, não importa o momento que você esteja passando agora, o mais importante é que esse mesmo poder, esse mesmo nome que levantou aquele homem, Jesus Cristo de Nazaré, é o mesmo poder que eu e você necessitamos para sairmos das situações que eu e você nos encontramos. E quando o Senhor te levantar, meu amado, minha amada, entre no templo do Senhor, louvando, se alegrando, glorificando o nome do nosso Deus, assim como esse homem fez. Hoje, eu aprendo com o Espírito Santo de Deus, de uma maneira maravilhosa, que ouro, que prata, que bens materiais, que casa, que carro, que tudo isso que nos cerca não é mais importante do que a presença do Espírito Santo em nossas vidas, do que Jesus Cristo de Nazaré como nosso único e suficiente e verdadeiro Salvador. Os homens de antigamente, meu amado, eles não recebiam honra para si, porque eles entendiam que não eram eles, mas era o nome de Jesus que operava os milagres. Para quem você tem dado honra? Será que você tem dado honra para a placa de igreja? Será que você tem dado honra para pastores, bispos, irmãs, irmãos? Para quem você tem dado honra? Meu amado, só Ele faz milagres extraordinários. Não vem do homem. Nós não podemos curar uma dor de cabeça nossa. Mas o nosso Jesus, o nome Jesus Cristo de Nazaré, que está acima de todo nome, além dele curar uma dor de cabeça, ele faz coxos de nascença a andar e entrar no templo e glorificar o nome dele.
Os milagres não são para nós recebermos honra. Você que já orou por alguém, você que já estendeu a sua mão para alguém, e aquele alguém recebeu a graça e a misericórdia de Deus, lembre-se, a honra não é para você. Não é porque você ora mais, não é porque você é melhor do que fulano ou beltrano, não. É porque o nome Jesus Cristo de Nazaré tem poder. E o mesmo poder que ele agiu no passado é o mesmo poder que ele age hoje, no presente. E vai agir eternamente. Porque ele pagou alto preço. Por mim e por você. E esse homem aqui, meu amado, ele entrou glorificando o nosso Deus no templo, com as próprias pernas. Ele já não precisava mais ficar na frente do templo, a porta formosa, esperando migalhas de pessoas para sobreviver. Porque o Senhor tinha dado o principal para ele, através de Pedro e João, que era a cura dele. Amém? Você tem esperado a cura de alguém? Espere, meu amado. Espere. Mas a cura no nome de Jesus Cristo Nazareno. A melhor riqueza que eu e você poderemos ter. E foi dado a nós gratuitamente. Não por mérito nosso. Não. Mas porque Ele quis assim. E bendito é o Senhor que nos concede essa graça de nós aprendermos sobre a palavra dele. Mas não termina por aqui, amém? Vamos continuar, amém? Diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Após a cura desse homem, meu amado, a reação dele foi entrar no templo junto com João e Pedro. E lá as pessoas viram ele glorificando, adorando, agradecendo ao Senhor por quão milagre ele tinha feito na vida dele. No nome de Jesus. Esses dois homens agiam no nome de Jesus. Então as pessoas que viram tudo isso reconheceram que aquele coxo estava dentro do templo andando e glorificando o Senhor. E eles se admiraram com o milagre. Agora, meu amado, é o momento de eu e você refletirmos, amém? O Senhor já fez milagre na tua vida? Já? Ele já operou no teu passado? Já, no meu, já operou milhares de vezes. O Senhor continua operando na tua vida? Sim, na minha vida também Ele continua operando. E o Senhor vai continuar operando? Vai. Enquanto houver vida em nós, todo dia é um milagre. Amém? Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que esses dois homens não receberam honra para si. Sabe quando um homem e uma mulher é reconhecida que tem o Espírito Santo de Deus na vida deles? É quando eles não recebem honra para si. Pedro e João conheciam que o poder não era dele. Amém? Quem tinha levantado aquele homem não era eles. Não era por causa da oração deles. Não era porque eles eram escolhidos para ser apóstolos, mas porque o nome de Jesus há poder. Amém? Sabe o que me chama a atenção tudo isso, meu amado? Que um homem que realmente é de Deus e uma mulher que realmente é de Deus, ela entende e ele entende que eles não podem fazer nada por ninguém. Mas Jesus Cristo pode fazer todas as coisas e a honra é para Jesus. Amém? E quem sabe até aqui, você que já recebeu um milagre, você glorificou a homens, você glorificou a placas de igreja, você glorificou a coisas
que não fizeram por nós e esqueceram de glorificar aquele que é digno, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Amém? Então daqui para frente, meu amado, faça isso, louve a Deus, glorifique ao Senhor, dê honra somente a Ele, porque se não fosse o nome de Jesus, eu e você não estaríamos nem vivos. Amém? E agora nós vamos continuar no versículo de número 11, diz assim: apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilheis disto? E por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ele diz: por que vocês estão assim conosco? Por que vocês estão fitando os teus olhos em nós como se fôssemos nós que tivéssemos levantado esse homem? Você compreendeu isso, meu amado? O homem de Deus e a mulher de Deus, ela de maneira nenhuma diz que foi ela. Porque na verdade não foi. Não é homem que realiza o impossível na minha e na tua vida, meu amado. Não. E eles não queriam e não aceitavam honra para si. Assim como vários outros, meu amado, que nós conhecemos na palavra de Deus, que nunca aceitou. Porque ninguém toma a glória que é de Deus. E eles entendiam que essa glória aqui e tudo que fosse acontecer não era por eles, não era pelas orações dele, não era por mérito deles, mas era pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, que operou no passado e que opera hoje na sua vida. Amém? E diz: por que ficais atônitos? Por que olhais para nós, israelitas? Ele diz: como se pelo nosso próprio poder ou piedade estivéssemos feito andar? Olha o versículo de número 13. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amém? Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém? Louvado seja o nosso Deus, meu amado. Esses homens aqui não receberam honra para si. Sim. Esses homens tinham a certeza que era pela fé em Jesus, que é pelo nome Jesus, que aquele homem foi levantado, foi curado, e a palavra nos diz que ele teve saúde perfeita. E é assim que o Senhor quer fazer na tua vida, meu amado. Ele quer te dar a saúde perfeita. Mas Ele quer que você e eu levantarmos a nossa voz e glorificarmos somente a Ele. Não é placa de igreja, não é homem. Quem faz o milagre acontecer na minha e na tua vida é o poder, é a fé no nome de Jesus Cristo. Que não há outro nome maior do que o dele, e nunca haverá, porque já foi dada autoridade ao nosso Jesus. Amém? Sabe, esse mesmo povo que naquela época disse: crucifica-o, crucifica-o. Liberta o assassino e mate Jesus. Foi o mesmo povo que estava aqui, meu amado, alarmado, com os olhos fitos em João e Pedro, porque aquele homem tinha se levantado e andado no poder de Jesus, no nome do nosso Jesus. E ele diz: por que vocês estão com os seus olhos fitos em mim, em nós? Sendo que o mesmo Jesus que vocês mataram, vocês apoiaram para matar, é no nome dele que nós estamos aqui. É no nome dele que foi operado esse milagre que hoje vocês estão atônitos,
Foi no nome dele que esse homem se levantou e andou. Amém, meu amado? O único nome que pode fazer efeito na tua vida e na minha vida, nos dar milagres extraordinários, nos libertar, é o nome de Jesus. Sempre foi, mesmo quando eu e você não entendíamos, sempre foi Jesus, sempre foi. Não era a igreja que nós estávamos, não era o pastor que fazia, não eram as pessoas que oravam, não. Era o nome todo-poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que doou o seu sangue perfeito, puro, por mim e por você. Amém? Creia nesse nome, meu amado. Há poder no nome de Jesus. Somente o nome de Jesus pode nos limpar e nos purificar de todo o pecado. E assim esse nome Jesus, e assim a pessoa de Jesus, e assim o sangue de Jesus purificou aquela multidão. Sim, aqueles que o rejeitaram, aqueles que deram seu voto para que matasse Jesus. Esse mesmo Jesus que eles estavam apoiando para matarem, é o mesmo Jesus que morreu por eles, morreu por mim e morreu por você. Amém? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância com Ele. Louvado seja o nosso Deus. Vamos continuar. E ele diz: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que Dante anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Ele diz assim: olha, vocês estão atônitos, mas esse mesmo Jesus que vocês deram voto para ele ser morto, foi no nome desse Jesus que hoje nós somos testemunhas. E esse homem foi curado, foi sarado, ele teve saúde perfeita. Mas nós sabemos também que o que vocês fizeram foi por ignorância, por não conhecerem a verdade. E também para se cumprir aquilo que Deus já tinha determinado, que era necessário o nosso Cristo padecer por nós. Então já estava escrito, já estava determinado. Amém? Ele diz, mas agora ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Tudo o que Deus quer é que eu e você o servirmos Ele verdadeiramente. E como eu posso servir o Senhor verdadeiramente? Se eu e você nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos a Ele. Sabe aquela vida outrora imunda, cheia de pecado, cheia de malícia, cheia de contenda, cheia de ira? Essa vida aí, meu amado e minha amada, o Senhor quer que nós abandonamos de uma vez. A velha criatura vinha de verdade morrer em nós. E se até aqui a tua velha criatura ainda está muito viva, o Senhor está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. Você tem pecado? Tem? Eu também. Nós nascemos do pecado, meu amado. Nós pecamos no falar, no pensar, no agir. A Bíblia nos diz até a intenção do nosso coração, Ele conhece. Nós pecamos também por não fazermos o bem. Nós pecamos por jurarmos e não cumprirmos os nossos votos. Nós pecamos tanto, meu amado. E o Senhor está nos orientando nessa noite
Quer que os teus pecados sejam cancelados? Quer? Eu quero. Eu quero que a velha criatura de uma vez morra na minha vida e na tua vida, meu amado. Mas para isso acontecer, para nós servirmos o Senhor verdadeiramente, não é só escutar a palavra, não é só ler a palavra, não. Eu posso ler a Bíblia, meu amado, 50 vezes. Mas se ela não surgir efeito em mim de mudança, eu me arrepender dos meus pecados e me voltar para o Senhor, é em vão. Lembre-se, estar dentro de uma igreja não salva ninguém. Receber milagres também não é sinal de salvação. O Senhor ele pode te curar de alguma doença, mas isso não quer dizer que isso vai gerar salvação em ti. Não, assim como em mim também. Sabe o que gera salvação em mim e você, meu amado, quando acontece isso aqui? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Se houver arrependimento no meu coração, no teu coração, vai ser cancelados os nossos pecados. Todos aqueles pecados imundos que hoje eu e você nos envergonhamos, é cancelado só se houver arrependimento no meu e no teu coração. De outra maneira não, foi só remorso. O remorso você chora, você geme, mas depois você faz tudo de novo. O arrependimento você chora, você geme, mas você não volta às práticas antigas. Até o teu falar muda. Até a tua expressão com as pessoas mudam. Da tua boca já não saem mais palavras nécias. Da tua boca saem palavras que vêm da Bíblia. As tuas conversas falam de Deus, não das pessoas. O teu jeito de viver, você já não vive mais para agradar a si, mas para agradar a Cristo, aquele que morreu, aquele que fez esse coxo andar. Amém? Apenas com o nome dele. Como Pedro usou, como João usou. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O nome de Jesus há poder para mudar, para transformar. Mas ele está dizendo para mim e para você nessa noite: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Não fique, meu amado, abismados com milagres, mas fique contentes, porque através dos milagres na minha e na tua vida e na vida de outras pessoas, o Senhor está nos levando a Cristo, e para nós entendermos que só Ele faz, e tudo que Ele quer é que eu e você venhamos nos arrepender, ser uma nova criatura e vivermos para agradar o Senhor, não a nós e não às outras pessoas. Amém? E para finalizarmos, abra comigo rápido em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11. Rápido, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quer conhecer um homem de Deus? Quer conhecer uma mulher de Deus? Só tem um fundamento na vida dela e na vida dele: é Jesus Cristo. Por isso que ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. E quem foi posto? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da minha e da tua vida. E é para Ele as minhas mudanças e as tuas mudanças. E é por Ele que eu e você vivemos, não mais para agradar nós. Por isso que Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Amém? Louvado seja o nosso Deus, que nos deu essa palavra nessa noite, e que nós possamos acolher no nosso coração e vivermos uma vida inteiramente entregue ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém.